Olá pessoal, nessa revisão iremos realizar todo o panorama do conteúdo estudado nesse período para a prova interdisciplinar. Então vamos iniciar. Então o conteúdo para vocês estudar para as questões de física desta avaliação interdisciplinar de ciências da natureza será movimento uniforme, que vai da página, no livro de vocês, da 36 à página 43, movimento uniformemente variado, que vai da página 53 a 64, e, por fim, grandezas escalares e vetoriais, que vai da página 88 a 91. Então, vamos iniciar a nossa revisão. Exemplo 1. Uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo durante o período de uma semana. Pergunta: qual terá sido a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período? Então, pessoal, sempre que vir questões desse estilo, questão de cálculo, eu aconselho que vocês colunem a questão. Na primeira coluna, vocês coloquem os dados informados na questão e na segunda coluna, vocês realizem a resolução. Então, ele diz assim: diz que uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Aí ele diz: suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, a velocidade é constante. Se é constante, o movimento é uniforme, porque o movimento uniforme é quando o móvel percorre de distâncias iguais, intervalos de tempos iguais. Isso é produzido por uma velocidade constante e não nula, ou seja, diferente de zero. No caso aí é 10 metros por segundo. Durante o período de uma semana. Então o tempo são 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Aí ele pergunta: qual terá sido a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período? Então, o primeiro passo, eu sei que se o movimento uniforme, ele quer descobrir a distância, né? Ou seja, o valor da posição S em quilômetros. Então, se ele quer descobrir a distância, a função horária da posição para o movimento uniforme é o famoso sorvete. S igual a S0 mais VT, sorvete. Não esqueçam disso. Pronto. Aí ele nos deu a velocidade e o tempo para achar a distância. Percebam que ele quer a distância em quilômetros. Então, aconselho vocês a realizar a conversão de unidades de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, só para relembrar, de km por hora para metro por segundo, se eu for converter a velocidade de km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Se eu quero converter a unidade de velocidade de metros por segundo para km por hora, multiplica por 3,6. Então, vamos multiplicar, como é em metros por segundo, 10 metros por segundo, vamos multiplicar por 3,6. 10 vezes 3,6 dará 36 km por hora. O tempo nós temos que converter também para a hora, porque a velocidade está em km por hora. Eu sei que um dia tem 24 horas, então basta multiplicar o 7 vezes 24, que corresponde a um dia. 7 vezes 24 é igual a 168 unidades de hora. Pronto, já fiz as conversões. A velocidade está em km por hora e o tempo está em hora, agora eu posso substituir na fórmula. Lembrando, sempre que o problema não nos der a posição inicial, no caso aqui o S0, você adota que é a origem das posições. E na origem das posições é o marco zero, ou seja, a posição inicial é igual a zero. Então, para descobrir o valor de S, que é o nosso x da questão, vamos substituir os valores. S0, ou seja, a posição inicial, vai ser a origem, que é zero. A velocidade, convertemos, vale 36 km por hora. E o tempo vale 168. Então, V vezes T é 36 vezes 168. 36 vezes 168 dá 6.048. Mais 0, 6.048 km. Portanto, nessas condições, a ave durante uma semana a esta velocidade andará 6.048 km. Resposta correta, alternativa B. Então, pessoal, sempre ter cuidado. Não só saber a fórmula, mas saber o significado de cada unidade. Então, S é a posição final, S0 é a posição inicial, V, velocidade, T, o tempo. Vamos para a próxima questão. No instante de tempo T0,
Um corpo encontra-se na posição 3 metros. Em relação ao sistema de referência, movendo-se com velocidade de 10 metros por segundo, a alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel é... Então, para responder essa questão, vamos novamente colunar, dados eu extraio as informações da questão, descubro qual o X da questão e com base no que o problema está pedindo, a gente resolve. Então vamos lá. Ele diz que no instante t0, o corpo encontra-se na posição 3 metros. Se o tempo é inicial, então a posição também é inicial. Essa é a dica que ele nos dá. No instante t0, que é no instante de tempo inicial, o corpo encontra-se na posição 3 metros. Então, essa é a nossa posição inicial, S0, 3 metros. Com relação a um sistema de referência, movendo-se com velocidade de 10 metros por segundo, a alternativa que representa corretamente essa função horária da posição é... Então, a função horária da posição para o movimento uniforme é o famoso sorvete. Então, sorvete é quem? Posição final, S, é igual a posição inicial, 10, mais velocidade, V, vezes o tempo. Então, bora lá. Então, substituindo, o S é a nossa posição inicial. Então, para determinar a função, basta eu saber o valor da posição inicial mais o da velocidade. Então, substituindo, a posição inicial vale 3 e a velocidade vale 10. Pronto. Então está respondida a questão. A função horária nessas condições para esse movimento é S igual a 3 mais 10t. Sabendo que, sempre que ele pedir para determinar a função horária de uma dada posição, substitua o valor da posição inicial e dá a velocidade do movimento descrito. Então, S é igual a 3 mais 10t. Alternativa correta, letra A. S igual a 3 mais 10t. Está respondido o exemplo 2. Exemplo 3. Dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias SA igual a 5 mais 3t e SB igual a 15 mais 2t em unidades do Sistema Internacional, ou seja, unidades do SI. Quando é que as unidades são do SI? Quando a posição é em metros, quando o tempo é em segundo e quando a velocidade é em metros por segundo. Então, bora lá. O instante em que os móveis se encontram. Então, para responder essa questão, gente, sempre que ele falar o instante que os móveis se encontram, ou o instante que o móvel A alcança o móvel B, sempre você vai igualar as posições finais. Então, nós temos que a posição do móvel A, essa função horária do movimento do móvel descrito pelo móvel A, SA igual a 5 mais 3t. Do móvel B é SB igual a 15 mais 2t. E aí ele quer saber o tempo de encontro entre esses dois móveis. Então eu vou igualar sempre a posição final do móvel A igual à posição final do móvel B. Agora eu vou substituir pelas funções descritas pela pergunta. SA vale 5 mais 3t e SB vale 15 mais 2t. Agora basta eu isolar os tempos e achar o resultado. Então, ó, 2t eu vou passar para o primeiro membro, se está positivo vai com sinal invertido, portanto negativo. E o 5 está positivo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro com sinal negativo, portanto vai menos 5. Então ficou 3 menos 2t igual a 15 menos 5t. 3 menos 2t é igual a 1t, ou t, e 15 menos 5 dá 10 segundos. Portanto, a alternativa correta, alternativa A. Está respondido o exemplo 3. Exemplo 4. Para representar a força-peso, utilizamos um segmento de reta denominado vetor. Assim, quando da sua representação, a força-peso sempre deve apresentar. Então, para representar a força-peso, utilizamos um segmento de reta denominado vetor. Assim, quando sua representação, a força-peso sempre deve apresentar. Pessoal, nós temos dois tipos de grandezas: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Nas grandezas escalares, para ela estar representada, basta eu ter o valor da medida seguido da sua unidade que a identifica. Por exemplo, se eu digo que
tenho 90 quilogramas, já tem ideia de sentido completo, ideia de sentido de massa. Por que de sentido de massa? Porque eu dou o valor numérico, 90, precedido da unidade, quilogramas, que já vocês sabem que corresponde à massa. Já tem sentido completo. Se eu digo que está fazendo 28 graus Celsius, você já sabe que a grandeza é a temperatura, porque eu dou o valor da medida, 28, mais a sua respectiva unidade, graus Celsius. Aí você já sabe que é temperatura. São exemplos de grandezas escalares, onde para ter o seu sentido completo, basta ter valor numérico precedido da sua respectiva unidade. Já tem sentido completo. Agora, já as grandezas vetoriais, para ter sentido completo, elas necessitam de três características. Tem que ter módulo, direção e sentido. Ou seja, por exemplo, se eu digo desloquei 2 metros, primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês, para onde, professor? Porque vai necessitar de mais informações. Eu desloquei 2 metros, foi o tamanho desse vetor, foi a distância que eu andei. Mas foi para que direção, professor? Foi na vertical? Foi na horizontal? Quando eu digo vertical, vamos entender. Subi uma escada de 2 metros? Ou foi na horizontal? Andei, desloquei 2 metros. E para onde? Foi para que sentido? Foi para a direita? Foi para a esquerda? Então associe o seguinte. Tem grandezas que necessitam de mais informações. E essa representação é chamada seta. O vetor é uma seta. Por que uma seta? Porque a seta tem um tamanho e aponta para algum lugar. Então, se ela tem um tamanho, representa um módulo. E se ela aponta para algum lugar, ela nos dá mais duas outras informações. A direção do deslocamento, no caso do exemplo dado, e o seu sentido. Então, para essa situação do exemplo 4, para representar força-peso, utilizamos um segmento de reto denominado vetor. Então, já sei que a força-peso é um vetor. Assim, quando sua representação, a força-peso deve apresentar o quê? Alternativa correta, letra B. Intensidade ou módulo, direção e sentido. Então, exemplo 4 está respondido. Exemplo 5. Um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso. Novamente, vamos colunar a questão. Então, ele partiu do repouso. Velocidade inicial igual a 0. Sempre que a expressão da questão falar partindo do repouso, ele está me dando uma informação que o móvel estava em repouso e iniciou a partir daquele instante o seu movimento. Portanto, velocidade igual inicial 0. Mantendo-se uma aceleração de aproximadamente constante de valor médio igual a 2 metros por segundo, depois de 7 segundos, esse é o tempo, a aceleração é 2 metros por segundo e o tempo 7 segundos, o de movimento atinge sua velocidade em metros por segundo igual a... Pronto. Então, para responder essa questão, percebam que tem uma aceleração constante. Se a aceleração é constante, o movimento é dado como uniformemente variado. Quando é que o movimento é uniformemente variado? Quando ele sofre iguais variações de velocidade em iguais intervalos de tempo. Então, a partir daí, como ele quer descobrir o valor da velocidade, eu já sei que a fórmula a ser utilizada vai ser a fórmula da função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Dica para relembrar a fórmula é o famoso vovô ateu, ou seja, velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, nós já temos os dados da questão, todos estão em conformidade no padrão SI, basta substituir na fórmula e achar o resultado. Então, acabou bem a física e vamos para a matemática. Então, ele quer saber o valor de V, velocidade final, velocidade inicial partir do repouso, igual a 0, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que foi de 7 segundos. Então, multiplicando, 2 vezes 7, 14, 14 mais 0 dá 14 metros por segundo. Portanto, a velocidade nessas condições foi de 14 metros por segundo. Está respondido o exemplo 5. Exemplo 6. Um ciclista parte do repouso. Então, se parte do repouso, vamos colunar a questão, dados e resolução, a sua velocidade inicial é 0. Na posição inicial, 10 metros. Então, posição inicial é o S0, 10 metros. De determinado referencial.
e acelera 4 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, acelera, o valor da aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado ou 4 metros por segundo barra segundo. E aí ele pergunta, a função horária para a posição é? Então a gente tem que montar essa função horária. Para isso nós vamos fazer o seguinte, lembrar que a função horária da posição para o movimento uniformemente variado é o famoso sorvetano, que é essa fórmula a maior. S, posição final, é igual a S0, que é a posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes T, que é o tempo, mais a aceleração sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Pronto, então para a gente definir a função horária da posição para esse movimento, basta substituir os valores que a pergunta nos deu. Então o que é que nós temos? S, é o x é uma expressão variável, não sei o valor dela, é igual à posição inicial, que ele me deu na pergunta, 10 metros, mais velocidade inicial, que vale 0, pois esse ciclista partiu do repouso, vezes o tempo, mais 4, que é o valor da aceleração, dividido por 2 vezes t ao quadrado. Pronto, aqui dá para fazer uns cálculozinhos, 0 vezes o tempo dá 0, 4 dividido por 2 dá 2, 10 mais 0 dá 10. Portanto, aí finaliza até aqui, porque a partir daqui eu não tenho mais o que fazer, porque ele não me deu mais informações. Então, fechou aqui a nossa função horária da posição para esse movimento descrito pelo ciclista nessa situação problema. Então, a alternativa correta, letra C. Então, a nossa função horária é S igual a 10 mais 2t ao quadrado. Exemplo 7. Vamos colocar a questão novamente. Um ponto material parte do repouso. Se ele parte do repouso, velocidade inicial 0. Em movimento uniformemente variado, após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalada de 6 metros por segundo. A aceleração escalada do ponto material em metros por segundo vale. Percebam que o movimento é uniformemente variado, porque ele já afirma isso na pergunta, e ele quer descobrir o valor da aceleração escalada desse ponto material que produz esse movimento. Então, para responder essa questão, percebam que na pergunta ele não nos deu tempo. Sempre que a situação problema for um movimento uniformemente variado e não der o tempo, vocês vão utilizar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli nos diz o seguinte, e aí nós vamos descobrir o valor da aceleração. Que velocidade ao quadrado mais velocidade final ao quadrado mais velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o seu deslocamento. Pronto. Acabou a física bem aqui. Vamos iniciar a matemática. Vou substituir os valores. O valor da velocidade final é 6, então fica 6 ao quadrado. O valor da velocidade inicial é 0, então fica 0 ao quadrado. Mais 2 da fórmula, vezes a aceleração, que é o x da questão, vezes o seu deslocamento, que foi 12 metros. Então agora ficou só a matemática. 6 ao quadrado dá 36, 0 ao quadrado dá 0, 2 vezes A, 2A, 2A vezes 2 dá 24A. Pronto, 24A mais 0 dá 24. Vou inverter a ordem dos fatores, não altera o resultado. 24A é igual a 36 é igual a 24A, com 24A é igual a 36. Pronto, vou isolar a aceleração, passo o 24 para o segundo membro. 36 dividido por 24 é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a nossa aceleração para esse ponto material nessas condições é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Alternativa correta, letra A. Então, pessoal, abordei aqui todas as questões da nossa prova. Desejo a todos um ótimo final de semana e bons estudos. Um abraço a todos.